11 tribunais brasileiros incentivam constelação familiar para resolver conflitos. Essa é a nossa briga mais recente. Inclusive, a gente lançou recentemente no IQC um relatório técnico sobre constelação familiar, chamando atenção justamente para essa atuação dentro do judiciário brasileiro, que é uma atuação muito complicada. A constelação familiar não é só uma pseudociência, ela é uma pseudociência preconceituosa, machista, racista, que vai revitimizar pessoas, principalmente mulheres que foram vítimas de violência doméstica e de agressão. Então é algo muito sério que a gente está falando aqui e que permeia e foi se infiltrando no nosso judiciário na área de resolução de conflitos, e que a gente tem relatos de diversas mulheres que se viram submetidas a essas sessões de constelação familiar, onde a gente vê absurdos de mulheres que foram induzidas a se pedir desculpas para os seus agressores em nome da harmonia da família. Então é algo muito sério que a gente está falando quando a gente fala de constelação familiar dentro do judiciário brasileiro. E isso precisa ser combatido, e o IQC tem feito um esforço hercúleo para conseguir colocar isso no debate público, chamar a atenção do Ministério de Direitos Humanos que isso não pode continuar. Isso consegue ser mais sério ainda do que ter essa mesma prática simplesmente no SUS vendida como uma terapia. Quando você tem uma prática que está forçando mulheres a se desculparem para os seus agressores, é algo que você realmente precisa levar a sério. Falando em assunto sério, vamos voltar para 2020 aqui, durante a pandemia. A gente passou por um governo negacionista, que transformou uma luta científica numa luta política. Sim. Mas a pergunta que eu vou te fazer eu não gosto muito de trabalhar com essas coisas de hipótese, porque fica parecendo fã do Neymar que fala, se o Neymar jogasse em 98, a gente teria conseguido ganhar a Copa, é meio complicado. Mas você acha que se fosse outro governo, a gente teria tido resultados menos desastrosos? Teria. Foi uma combinação muito ruim. Você ter um governo explicitamente negacionista, que negava a ciência, que negava vacinas, que é algo inédito no Brasil. O Brasil sempre foi um país pró-vacinação. Então, você ter essa situação no meio da maior emergência sanitária que a gente enfrentou nesse século, e talvez no século passado, foi uma combinação extremamente infeliz. E a gente tem números disso. A gente tem trabalhos científicos que mostraram o excesso de mortes causadas pela pandemia no Brasil, que poderiam ter sido evitadas com políticas públicas baseadas em ciência, com mais campanhas de vacinação, e se a gente não tivesse um governo tão negacionista na época. Então, foi uma combinação desastrosa, e eu acho que dificilmente qualquer outro governo conseguiria ter sido tão ruim. Você, depois que passou o governo Bolsonaro, você teve conversas com a equipe de transição do governo Lula. Sim. Você ali achou que as coisas iam melhorar? Você já sentiu sinais ali que as coisas seriam diferentes? Olha, eu acho que tem dois problemas aí. A barra estava tão baixa com o governo Bolsonaro que qualquer coisa que viesse depois ia ser melhor. Então a gente já estava feliz de simplesmente ter se livrado daquele governo negacionista, e isso já era visto com muita esperança. Naquele momento, quando eu fui conversar com o pessoal da equipe de transição, eu acho que o momento era esse, era um momento de muito otimismo, de falar, nossa, finalmente, agora a gente vai poder voltar com as campanhas de vacinação, a gente vai poder recuperar o que a gente era antes e, quem sabe, até avançar, melhorar nessas pautas. Então eu acho que teve um esforço muito grande naquela época, principalmente na área de vacinação, de tentar minimamente recuperar o que a gente tinha perdido. Não é fácil, eu acho que não é fácil, porque realmente as campanhas de vacinação tinham ficado muito tempo sem financiamento, e você precisa então recuperar tudo isso, mas eu também acho que o novo governo não tem se mostrado nenhuma grande maravilha nesse sentido. É aí que eu ia chegar. Porque parece que, assim, você falou, a barra estava tão baixa, a gente esperava uma revolução completa, mas assim,
A atuação do governo, por exemplo, durante a dengue, eu achei que deixou muito a desejar. Muito a desejar. Deixou muito a desejar. Eu acho que eu critiquei isso em algumas das minhas colunas no Globo. Na revista Questão de Ciência, a gente também escreveu sobre o assunto. E vários outros colegas da comunidade científica também fizeram críticas, porque as críticas são necessárias. E foi realmente uma atuação muito fraca do Ministério da Saúde na questão da dengue, que, desculpa, não é nenhuma surpresa que vai ter dengue no Brasil no verão, e que mais ou menos a cada 3, 4 anos você tem uma epidemia mais severa. Isso também não é nenhuma surpresa. Além disso, a gente teve avisos da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, em outubro do ano passado, ainda falando, olha, vai ter dengue, e vai ser ruim, vai ser mais severo esse ano. A gente também tinha vários dados de climatologia falando, cara, vai chover em abril. Exatamente. Vai estar calor, vai ter chuva, vai ter mais chuva do que o esperado nessa época do ano, vai ter mais mosquito, vai ter mais dengue e outras febres transmitidas por mosquito. Então, não foi falta de aviso, foi falta de atuação. E isso precisa ser cobrado de qualquer governo. De qualquer governo. O que passou pela tua cabeça quando o governo Lula sancionou a lei que autoriza a ozonioterapia? Passaram várias coisas pela minha cabeça que eu não posso dizer aqui, mas oficialmente eu escrevi colunas sobre isso e oficialmente é um absurdo. É um absurdo. A ozonioterapia é uma das PICs, é uma das 29 PICs que está no SUS, mas ela não é nem endossada como a homeopatia acupuntura, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina. Nem o CFM gosta de ozonioterapia. E então eu imagino que foi um lobby político muito forte ali e que é muito perigoso, porque a ozonioterapia é uma prática que, além de não funcionar para as condições que ela pretende tratar, ela é uma prática que pode ser danosa, ela pode ser perigosa para o paciente e precisa ser retirada do SUS, como várias outras terapias que estão lá dentro dessas 29, e não era realmente para ter sido endossada com uma canetada do presidente da República. Eu fico imaginando qual é o tamanho desse lobby. Qual é o grande, qual é a grande indústria da ozonioterapia que precisa ser atendida? Olha, esse é um lobby complicado. A gente tem tentado no Instituto Questão de Ciência entender também, porque a gente entende qual que é o lobby da homeopatia, da medicina tradicional chinesa, onde está dentro da acupuntura, porque são práticas médicas no Brasil. Então é natural até que exista um lobby, que exista uma resistência, porque tem profissionais que se especializaram nisso. O dia a dia deles depende dessas práticas, é o ganha-pão deles. Agora, a ozonioterapia realmente é uma coisa um pouco mais obscura do que isso. A gente não entende exatamente onde está o lobby. Será que é no cu? Talvez o lobby esteja aí. Porque a ozonioterapia não tem o lance do... É retal. É retal. Eu acho que é a galera do cu. Eu acho que é a bancada do cu. Eu acho que pode ser um bom objeto interessante de investigação. Vamos procurar essa evidência científica aí. É o lobby do cu. Vamos tratar desse assunto aí. Imprensa, vamos botar aí, lobby do cu. É a única coisa que me... Faz sentido. Qual?